Olá, muito obrigado você que mais uma vez está acompanhando, está assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você o nosso grande abraço, nosso desejo de muita proteção divina, muita paz, muita saúde, é o que nós mais precisamos nestes dias, né? Gente, dias difíceis de 2021, parece que estamos adentrando num período de mais esperança, de mais tranquilidade. Uma sexta-feira, olha só, gente, que data, hein? Sexta-feira 13 de agosto. Sexta-feira 13 de agosto de 2021. Vamos superar as superstições, né, gente? E vamos crer que seja um final de semana, um início de final de semana excelente para todos nós. Para você o nosso grande abraço, você já sabe, estamos nos nossos perfis do Facebook, lá no Cubo Notícias também, que é a nossa página das nossas redes sociais, do Cubo Notícias no Facebook. É só você curtir, seguir e acompanhar para ter acesso às principais informações. Temos o nosso Instagram, tem o canal do YouTube do Cubo Notícias, tem o Twitter e também o principal, o nosso site, onde além das edições anteriores você confere também todas as matérias que nós publicamos, principalmente aqui de Porangaba e região. Hoje o nosso Jornal ACN desta sexta-feira 13 destaca muitas informações, muitas notícias. Temos inclusive notícia nacional, notícias da região e aqui de Porangaba. Nós vamos destacar para você na edição de hoje, deixa eu dar aqui um resumo do que nós vamos apresentar aqui. Temos a previsão do tempo para esse final de semana. Gente, hoje ainda está um pouquinho frio dessa nova frente fria que chegou aí no meio da semana, né? Mas durante o final de semana a temperatura em elevação. Vamos destacar também notícia nacional, de volta para a cadeia. O auto-intitulado cidadão de bem Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal. Gente, eita nós, né? Nós vamos destacar também a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente fala, não é para falar não, mas olha, é muito rejeitado, muito rejeitado. Vereadores de Bauru votam contra o título de cidadão bauruense para Jair Bolsonaro. Você já viu um município rejeitar um título de cidadão a um presidente da República? É sinal que a imagem dele está bem ruim. Vamos destacar ainda no nosso noticiário regional, na cidade de Buri, a polícia apreende mais de 180 celulares sem nota fiscal em rodovia. E para ser criminoso não tem idade. Aos 70 anos, homem é preso por tráfico de drogas com mais de 160 quilos de maconha em hotel. Gente, isso aconteceu aqui no interior de São Paulo, no município de Marília. Preso também na cidade de Quadra, polícia apreende motorista com mais de 200 quilos de maconha. Falando em drogas, ainda na cidade de Conchas, mulher recebe comprimidos de anfetaminas pelos correios e é levada à delegacia. Política na cidade de Anhembi. Cidade de Anhembi, só polêmica envolvendo a política lá em Anhembi, hein? Prefeito interino presta depoimento da Câmara por suspeita de nepotismo. Aqui em Porangaba, nós vamos destacar as informações. Vamos falar aí da solicitação que nós fizemos na segunda-feira de um cidadão que nos apresentou aí, que teve a informação na farmácia municipal, né, de que os medicamentos que ele precisava foram negados, mas a Secretaria de Saúde, negados não, né, disseram que não tinha, mas a Secretaria de Saúde de Porangaba conseguiu e entregou os remédios solicitados por este morador aqui de Porangaba. Nós também vamos destacar o vacinômetro, como é que está a situação da vacinação aqui na nossa cidade. E também nós vamos apresentar o boletim Covid-19 de hoje. Graças a Deus, Porangaba continua apresentando tendência de queda no registro de novos casos.
Pois bem, pessoal, vamos começar o Jornal ACN sem muita enrolação, porque hoje tem muita coisa. Previsão do tempo para nossa cidade de Porangaba e região neste final de semana. Como é que vai ser? Hoje ainda um pouco frio, né? Mas durante o final de semana a frente fria vai se afastar do estado de São Paulo. Essa frente fria que ingressou no nosso estado pela região sul do Brasil, né? Então ela vai se afastar, só que permanece com previsão de chuvas fracas na região sul e também na faixa leste paulista. Aqui para a região oeste não tem previsão de chuva ainda não, devido à circulação dos ventos que transportam a umidade do oceano para o continente, né? Então, aqui para a nossa região, só céu parcialmente nublado, como hoje você está vendo, né? Sexta-feira, sem chuva. Temperaturas com leve declínio no período da noite. Bom, em Porangaba, segundo o Clima Tempo, nós vamos ter um fim de semana de sol, sem previsão de chuva, temperatura subindo. De acordo com as estimativas, os termômetros aqui para Porangaba e municípios próximos podem chegar aí a 30 graus no próximo domingo. 30 graus. A mínima, no final de semana, deve ficar na casa dos 13, 12 graus, dependendo aí, né, das localidades. Mas não deve ser inferior a isso. O clima segue muito seco em toda a região, o que é um grande problema, né? Além das geadas Essa é a frente fria que chegou nessa semana, né? Mas na penúltima frente fria que nós tivemos, que foi uma das mais fortes da história, tivemos aí a geada danificando plantações, pastagens, produções, né? E, além de tudo, continuamos neste período de estiagem sem chuva. Esse é o grande problema. Bom, gente, essa foi a previsão do tempo aqui para a nossa região e para a cidade de Porangaba. E já voltaremos com as notícias de Porangaba. Daqui a pouquinho, então, vem as notícias da região. Mas agora nós temos uma notícia que é manchete de capa em todos os jornais e sites de notícia, né? Também nos telejornais, rádios. Ele está de volta para a cadeia. Mais uma vez, olha lá, olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado. Gente, eu vou até colocar daqui a pouquinho aqui umas imagens e no fundo você vai ouvir uma musiquinha, que é a musiquinha do Bezerra da Silva, se chama Bicho Feroz. É a descrição exata deste senhor que nós vamos falar agora aqui, ex-deputado, né? Presidente nacional do PTB, auto-intitulado cidadão de bem. Bem louco. Senhor Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro. Está de volta para a cadeia. Né? E essa música do Bicho Feroz, que você vai ouvir daqui a pouquinho aí, que a gente vai colocar no fundo aqui da nossa notícia, né? Bem baixinho, ela diz o seguinte no refrão: você com o revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando, muda até de voz. É a descrição exata desse senhor Roberto Jefferson aí, né? Descrição exata. É o típico cidadão que com a arma em punho é o melhor de todos, é o cidadão de bem acima de tudo, é o justiceiro da galáxia, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Já foi preso no escândalo do Mensalão, né? E agora volta a ser preso. Infelizmente, gente, nós sabemos que com as leis do Brasil, este cidadão, que tem diversos problemas com a justiça, réu por corrupção no Mensalão, a gente sabe que se trata de uma prisão preventiva e daqui a poucos dias, poucos meses, ele vai estar de novo nas ruas, vai estar solto, né? Como todo colarinho branco que vai preso, né? Pois é,
Mas nesse inteirinho de tempo aí que ele vai ficar na cadeia, a gente pode esperar que ele vai mudar aquela imagem de Rambo que ele tinha, que ele achava que tinha, né? Rambo, coitado dele para ser um Rambo, né? Então ele vai, nesse período de cadeia, sair da imagem do bicho feroz para mudar até de voz. Ai, pai, para! Como diz a musiquinha do Bezerra da Silva. Nesse inteirinho de tempo aí que ele vai passar na cadeia, ele vai fazer aquelas alegações de que está passando mal. Ah, está passando mal, está doente, está fragilizado. Mas na hora de empunhar um revólver, ele é o bicho feroz. Mas quando está na cadeia, ele muda de voz. Então vai falar que está... Ah, eu estou passando mal. Eu não posso ficar preso porque eu sou vulnerável. Eu sou um idoso vulnerável, doente. É isso que vai acontecer com ele. Como acontece com todo corrupto que vai preso, né? Todo safado que vai preso, né? Roger Abdelmaci, aquele médico que abusou de mais de 200 mulheres, foi pra cadeia e ficou doente. Tadinho. Paulo Maluf foi pra cadeia e ficou doente. Roberto Jefferson, quando foi preso no Mensalão, foi pra cadeia e ficou doente. Tadinhos, eles ficam fragilizados e doentes na cadeia. Viram pobres cidadãos. O Lalau subiu um degrau, desceu o degrau. Lalau, o juiz Lalau, né, que superfaturou a obra do Tribunal de Justiça em São Paulo em mais de 100 milhões de reais, né? Essas horas tá, né? Tá lá no andar de baixo. Também, quando foi pra cadeia, ficou doente, tadinho. Eles ficam todos doentes quando vão pra cadeia, vulneráveis, e mudam de voz. Então, gente, o presidente nacional do PTB, vamos colocar aqui a musiquinha aí com as imagens. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi preso preventivamente pela Polícia Federal após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por envolvimento em suposta milícia digital que atua contra a democracia. A Polícia Federal cumpriu o mandato na manhã de hoje, mandado de prisão na manhã de hoje, né? Também de busca e apreensão e de prisão na residência do político aliado ao presidente Bolsonaro. Além da prisão preventiva, o ministro também determinou a busca e apreensão de armas e munições de propriedade do Roberto Jefferson, bem como de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Vão apreender as armas do Jefferson, coitado, agora ele vai rebolar e mudar de voz. Na decisão, o ministro já autorizou o acesso a mídias de armazenamento, inclusive celulares, HDs, pendrives, apreendidos, materiais armazenados em nuvens, apreendendo-se ou copiando-se arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação, segundo o trecho da decisão. Por último, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das redes sociais, especialmente o Twitter, que, segundo o ministro, é necessário para a interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e às eleições em relação ao perfil. Mais cedo o perfil havia publicado que a decisão de Moraes se tratava de uma canalice. Atenção, atenção, senhores ministros do STF, tem que também pôr na cadeia a filha dele, a tal da Cristiane Brasil, porque hoje de manhã ela chamou os agentes da Polícia Federal de filhos da... É isso mesmo. Falou que aqueles filhos da P, né, estão na casa da minha mãe, que tem 70 anos. Esses filhos da... Ela chamou os agentes da Polícia Federal disso. E as mensagens antidemocráticas que constam no perfil do machão aí, armado, mas que quando tá sem arma chora, essas mesmas postagens, esse mesmo teor, se encontra também nas contas das redes sociais da filha dele. Então, atenção, Polícia Federal, tem que pôr também essa cidadã atrás das grades e investigá-la.
Na disputa dos partidos para tentar seguir a filiação do presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura à reeleição em 2022, agora nós vamos destacar aqui o porquê que o Roberto Jefferson está puxando tanto o saco do Bolsonaro. É por ideologia política? É porque quer um Brasil melhor? Não, não é. O presidente do PTB, ele está oferecendo as principais funções do partido para o presidente se filiar ao PTB, né? Pelo seguinte, o Roberto Jefferson quer que o Bolsonaro vá ao PTB, se filie ao PTB, porque atualmente o Bolsonaro está sem partido, né? É um presidente tão bom que nem partido tem, ninguém quer ele. Como você vai ver daqui a pouco aqui na nossa região, né, ele sendo rejeitado por vereadores de município da nossa região. Então, o PTB quer levar o Bolsonaro à legenda para que ele se filie, né? O Roberto Jefferson colocou a diretoria financeira do PTB à disposição do Bolsonaro e da família Bolsonaro, porque a expectativa do Jefferson é que o presidente leve, junto com ele, de 20 a 25 deputados já eleitos à legenda. Porque esses deputados são aqueles puxa-saco mesmo do Bolsonaro, que estão sem partido, né, e segue o Bolsonaro para onde ele for. Então, com isso, levando esses 20, 25 deputados, né, cães de guarda do Bolsonaro, o que acontece? Aumenta o repasse do fundo eleitoral ao PTB. Então, o Jefferson, ele está nessa puxação de saco do Bolsonaro, porque ele é realmente um parasita partidário. Ele quer levar o Bolsonaro e o pessoal que está com ele para o PTB para aumentar o repasse do fundo eleitoral ao PTB. Bom, gente, voltando a falar do caso do inquérito das milícias digitais, ele foi aberto em julho por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após reunir conteúdos coletados pelas investigações ocorridas no âmbito dos inquéritos das fake news e dos antidemocráticos, os atos antidemocráticos. A nova investigação foi aberta no mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou o fechamento, a pedido da Procuradoria-Geral da República, dos inquéritos dos atos antidemocráticos que foi aberto no ano passado. O inquérito em andamento tem acesso às provas obtidas pela investigação sobre fake news, o que manteve na mira alguns investigados, como Roberto Jefferson. A delegada do novo inquérito, doutora Denise Dias Rosa Ribeiro, também atuou nas investigações dos atos antidemocráticos. Nessa investigação, dividida em 4 núcleos de apuração da organização, esses 4 núcleos são produção, publicação, financiamento e ato político, a Polícia Federal investiga possível atuação de grupos bolsonaristas no financiamento e produção de disseminação de notícias falsas. Os investigadores também apuram se há relação entre os ataques a órgãos públicos com o chamado Gabinete do Ódio, que contraria com a suposta influência de filhos do presidente Jair Bolsonaro, e se os ataques eram supostamente financiados com dinheiro público. Supostamente? Tá na cara, gente. Tá na cara. Roberto Jefferson é ex-deputado, foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. Foi a partir de uma entrevista dele ao jornal Folha de São Paulo que o país tomou conhecimento das denúncias de que o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva passava dinheiro a deputados da base. Cá entre nós, coisa que hoje ainda acontece. Em novembro de 2012, no julgamento do Mensalão no STF, ele foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Mas ele foi solto, não ficou todo esse tempo. Mas nesse inteirinho de tempo que ele ficou lá, ele passou mal, ele ficou dodói, ele ficou vulnerável, ele andou rebolando e mudou de voz. Porque ele só é bicho feroz com o revólver na mão. Nos últimos anos, já sem mandato parlamentar, Jefferson se aproximou do presidente Jair Bolsonaro. O motivo nós falamos aí, você já sabe, só não acredita se for muito bocoió, né? Tá na cara qual é o motivo.
Em suas redes sociais ele começou a postar fotos com armas. É o bicho feroz. O armamento da população é uma das principais causas do presidente. É o bicho feroz, gente. Que agora já não está mais tão feroz. Gente, mas daqui a alguns dias ele vai estar solto, né? E vai voltar a puxar bastante ali, né? Aquela parte ali, né? A história da humanidade está cheia de puxa-sacos. Eles são parasitas que florescem à sombra de quem tem poder. Vai ficar puxando bastante, porque ele quer levar o presidente Jair Bolsonaro ao PTB, juntamente com mais 20 a 25 deputados fiéis a Bolsonaro, para aumentar a quantia do repasse do fundo eleitoral ao PTB. Afinal, dinheiro para essa turma é sempre bom. Bom, gente, enquanto uns puxam o saco, outros rejeitam veementemente a presença do presidente Jair Bolsonaro. E aqui no nosso noticiário regional, a gente destaca que o município de Bauru, os vereadores de lá, por 9 votos a 7, os vereadores de Bauru rejeitaram a proposta do título de ceder o título de cidadão bauruense ao presidente Jair Bolsonaro, proposto pelo projeto de lei 153/2021. Esse daqui deve ser puxa-saco também, é o vereador Eduardo Borgo, do PSL. Quer dizer, deve ser, alguma dúvida que ele é? Ele propôs lá, vamos dar o título de cidadão bauruense ao presidente Jair Bolsonaro. Nossa, há anos atrás, eu acho que independente do presidente que fosse, né? Independente do presidente que fosse, eu acho que para qualquer município seria uma honra dar um título de cidadão a um presidente da República, né? E ter esse presidente da República, né, nas instalações da Câmara, recebendo esse título, né? Acho que qualquer presidente que passou pelo país e que fosse mencionado, tivesse uma proposta como essa em qualquer Câmara do Brasil, seria aceito. Mas nós estamos falando do senhor Jair Bolsonaro, né, gente? Vamos aqui. Ligou? Vai até Chega aí, Bolsonaro. Estamos Então, a votação aconteceu no final da tarde da segunda-feira, dia 9, na sessão ordinária da Câmara, e os vereadores rejeitaram dar para ele esse título de cidadão baruense. Dos 17 vereadores, 9 votaram de forma negativa ao título de cidadão ao presidente. 7 votaram positivamente. E um parlamentar disse que estava impedido de votar nessa questão. Se absteve, portanto. A principal justificativa dos parlamentares contrários é que o presidente não teria feito nada diretamente para Bauru que fizesse merecer a homenagem. A outra que adora uma vassalagem ao presidente é a prefeita de Bauru lá, né? Adora. Ai, presidente. Fez manifestações antidemocráticas, também, né, com mensagens antidemocráticas e também de negacionismo ao vírus no seu município, né? Inclusive numa delas, um senador foi para fazer mensagem contra o isolamento social. Aí o senador saiu de lá com Covid e infelizmente faleceu, né? Gente, no início do ano o presidente Bolsonaro demonstrou aproximação e apoio à prefeita de Bauru, a Sueli Rosim, no combate à pandemia do Covid-19. Aliás, no combate ao combate, né, da pandemia do Covid-19. Entre os ministros do presidente está um bauruense, que é o astronauta vendedor de travesseiro, o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro que foi até a ISS para... Vocês sabem qual foi a função do Marcos Pontes naquela viagem à Estação Internacional Espacial, né? A ISS, vocês sabem. Ele foi lá para fazer a higienização, ou seja, a coleta dos sacos de... Aqueles sacos de... gente, o saco de cocô
de urina. Era ele que fazia a higienização daquilo que fica por dentro do uniforme dos astronautas. Ele que fazia a higienização e colocava lá no dispenser para jogar no espaço. Era ele era o faxineiro da equipe. Que orgulho do nosso astronauta brasileiro. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Pois é, então o Marcos Pontes ele é bauruense, é de Bauru também, né? O nosso lixeiro astronauta, o nosso faxineiro astronauta brasileiro, e é o ministro de Ciência e Tecnologia. A que nível chegamos? Bom, gente, vamos continuar o nosso noticiário da região. Em Buri, na cidade de Buri, região aqui de Itapetininga, né, mais para o sudeste paulista, a polícia rodoviária encontrou mais de 180 aparelhos celulares sem nota fiscal que estavam escondidos numa van no quilômetro 250 da rodovia Francisco Alves Negrão. Isso no município de Buri, aconteceu na manhã de ontem. De acordo com a corporação, a equipe de fiscalização abordou o veículo com placas do Paraná e conversou com os dois ocupantes. Dentro da van, os policiais encontraram um compartimento oculto, um fundo falso, né? Com 185 smartphones chineses. É os Xing Ling Phones, né? Os dois homens de 34 e 26 anos foram presos em flagrante e agora estão sendo investigados pelo crime de descaminho de objeto. Os aparelhos foram entregues à Polícia Federal de Sorocaba. Ainda falando de casos de polícia, às vezes as pessoas falam assim, né? Respeitem os cabelos brancos dos idosos. Gente, não vamos esquecer o seguinte: os canalhas também envelhecem. Então, cabelo branco não é sinal de respeito. Moral, virtude, isso sim é sinal de respeito. Então, cabelo branco, né, nem sempre é sinal de respeito. Nem sempre só pelo cabelo branco dá para se respeitar alguém. Porque, como eu disse, os canalhas também envelhecem. Vamos citar um exemplo de um de 70 anos, traficando drogas, 160 quilos de maconha. Bando de maconheiro, filha da p... Um idoso de 70 anos foi preso em Marília, num hotel, por tráfico de drogas, isso na quarta-feira, à tarde, após a Polícia Civil encontrar 163 quilos de maconha no carro usado pelo suspeito. Ele estava nesse hotel em Marília. Os policiais chegaram até o idoso durante ações de combate ao tráfico de drogas. A equipe recebeu denúncias de que uma grande quantidade de drogas seria transportada do Mato Grosso do Sul para a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Com as informações, os policiais chegaram até o homem, onde o suspeito estava hospedado, e localizaram a droga no veículo com placas de Recife. Ele estava no estacionamento do local. Ao todo, a droga pesou 163 quilos e 200 gramas. Ou melhor, 200 gramas. Para a polícia, o idoso informou que saiu da cidade de Antônio João, no Mato Grosso do Sul, e receberia 5 mil pelo transporte do entorpecente. Esse é o tal do Mula. É o tal do Mula. Esse daí, gente, é o Mula. É o cara que faz o transporte. Eu já cansei de falar aqui. Os narcotraficantes, os megatraficantes, não estão na rodovia fazendo transporte de drogas, não. Eles estão espalhados em gabinetes políticos do Brasil afora. Estes são os megatraficantes. Em gabinetes, em escritórios de alto padrão de luxo. Em muitos desses gabinetes e em muitos desses escritórios de alto padrão estão os narcotraficantes brasileiros. Esses aí que estão nas rodovias,
São as mulas. São traficantes também, colaboram com o tráfico. São safados. Tem que apodrecer na cadeia também. Inclusive, eu acho que o usuário de droga deveria ter a mesma pena que o traficante, porque o usuário banca o tráfico de drogas. Sem usuário não tem droga. Sem droga não tem tráfico. Simples assim. Eu acho que o usuário também tinha que ser punido com o mesmo rigor da lei dos traficantes. Que no Brasil, cá entre nós, né? 4, 5 anos o cara vai preso por tráfico de drogas, 4, 5 anos já está na rua de novo. É uma porcaria também. Mas os narcotraficantes do Brasil, todo mundo sabe onde eles estão. Olha, ó só, mais uma mula presa aqui. Na cidade de Quadra, mais uma mula. Mula. Não é narcotraficante. O narcotraficante você já sabe onde está. Todos nós sabemos. Né? Pô, gente. Todo mundo se lembra do caso do helicóptero lá com mais de quase 2 toneladas de cocaína. Helicóptero de político. Um helicóptero de um político. De um senador. Há alguns anos atrás. Abarrotado de cocaína. O que deu para esse cidadão? Os narcotraficantes estão inseridos no sistema brasileiro. Esses caras que são presos aqui, ó, isso aqui, ó, 200 quilos de maconha também, né? 200 quilos de maconha também. Em Quadra, na cidade de Quadra. É mula também. Esse daqui não é o narcotraficante, ele não é o dono da droga, ele só está transportando. Mas que tem que ficar preso? Tem. Que é sem vergonha? É. Que sabe que é tráfico de drogas? É. Que está colaborando com o crime? Tá. A Polícia Militar Rodoviária, o Tático Ostensivo Rodoviário, apreendeu mais de 200 quilos de maconha dentro de um carro na manhã da terça-feira, no centro da cidade de Quadra. Só que o desenrolar da coisa não foi bem ali no centro da cidade de Quadra, né? A conclusão da prisão foi ali. De acordo com a PM, a equipe da rodoviária estava na rodovia Castelo Branco, quando deu sinal de parada ao motorista ali na altura do quilômetro 158, entre Porangaba e Quadra, né, perto do pedágio. Aí ele fugiu da abordagem. A Polícia Militar acompanhou o carro até a rua Coronel Cornélio de Camargo, bem no centro de Quadra. Aí ele foi abordado ali na cidade. Dentro do veículo, os policiais encontraram vários fardos de maconha, 293 tijolos, ou seja, 204 quilos e 700 gramas. O motorista, um homem de 38 anos, informou para a polícia que pegou o veículo carregado em Guaíra, no Paraná, e que levaria até São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da justiça. Segundo a PM, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime. Mula. Porque o mula ganha uma grana boa para fazer esse transporte. Né? De 5 a 10 mil, depende da distância que ele vai percorrer. Agora, os mulas já estão sendo, como pode-se dizer, já é uma tecnologia quase ultrapassada. Agora já começa a ter uma nova tecnologia, né? O novo sistema, o delivery de drogas. Oi? Só que nesse caso não deu muito certo. Na cidade de Conchas, né? O delivery de drogas não deu certo. A Polícia Civil, em Conchas, apreendeu 15 comprimidos de anfetaminas, drogas sintéticas, que foram enviados por encomenda para um imóvel em Conchas. O casal que recebeu o pacote na segunda-feira está sendo investigado. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do setor de investigações gerais, o SIG, foi até o Jardim Santo Antônio, depois que foi acionada sobre uma postagem suspeita que seria entregue pelos Correios no endereço. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, assim que o carteiro entregou a encomenda para a mulher, os policiais realizaram a abordagem e a questionaram sobre o conteúdo do pacote. Para a polícia, ela contou que estava recebendo o pacote pelo marido, que não estava na casa. A encomenda foi aberta e lá estava 15 comprimidos da droga sintética.
foi apreendida para perícia e a polícia não localizou nada de ilícito dentro da casa. A mulher foi levada para a delegacia para prestar esclarecimento, mas ela foi liberada em seguida. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o marido dela ainda não foi localizado, mas os dois estão sendo investigados. O caso foi registrado como drogas para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo. Ou seja, alguém bancando o tráfico não vai responder na cadeia, não vai ficar fechado na cadeia, porque é para consumo pessoal, né, gente? Vamos colaborar com o tráfico de drogas, afinal de contas é só para consumo pessoal. Mas o resultado disso, do consumo pessoal do maconheiro, do cheirador de pó, o resultado do consumo pessoal dos viciados é o impacto social. Né? É a criminalidade social. Os Correios informaram que a apreensão em Conchas foi resultado de uma ação conjunta entre os Correios e a Polícia Civil. A Polícia Civil de Botucatu realizou na segunda-feira mais uma operação para incineração de drogas. Atenção, atenção, mais uma notícia aqui, né? A Polícia Civil de Botucatu incinerou 500 quilos, ô louco, 500 quilos, 550 quilos de drogas. A Polícia Civil de Botucatu realizou nesta segunda-feira mais uma operação para incineração de drogas. A ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Botucatu. Foram incinerados 550 quilos de drogas, entorpecentes que foram apreendidos pelo Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, durante o final de semana passado. Participaram da operação de incineração policiais civis de Itatinga, Dize de Botucatu também. A incineração foi procedida com autorização judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária. Referem-se às drogas apreendidas na rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga, pela Polícia Rodoviária, o Tático Ostensivo, no sábado, dia 7, demonstrando efetividade no combate ao tráfico de drogas e crime organizado em Botucatu e região. Parabéns! Quem disse isso foi o delegado seccional da polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto. Parabéns ao Tático Ostensivo Rodoviário, parabéns à nossa Polícia Rodoviária que vem realizando essa operação. Bom, gente, para finalizar aqui o nosso noticiário regional, o prefeito interino de Anhembi, Anhembi, quando não é um escândalo político é outro, né? Anhembi, tá feia a coisa em Anhembi, hein? Eleição suplementar que vai acontecer no dia 3 de outubro, né? É candidato que é eleito e depois é cassado, é outro que tenta se candidatar, mas não pode. Pelo amor de Deus, é prefeito que quando está em exercício é cassado. Anhembi, tá mal das pernas de político aí em Anhembi, hein? Prefeito interino de Anhembi, o Lindeval Augusto Mota, Motinha, como é conhecido, prestou depoimento na manhã de quarta-feira para os vereadores da comissão processante instalada pela Câmara da cidade para investigar a denúncia de nepotismo. Mota falou por cerca de 1 hora durante um dos últimos atos da CP para finalizar a fase de instrução. Agora a defesa do prefeito interino tem prazo de até 5 dias, que vence da próxima segunda-feira, para apresentar sua manifestação por escrito. Depois disso, a CP se reúne para elaborar o relatório final, que pode ou não pedir a cassação do mandato do vereador Mota, como consequência, o mandato de prefeito. Ele é vereador e, por causa disso, ele está como interino. O Lindeval Augusto Mota assumiu o cargo de chefe do Executivo na condição de presidente da Câmara, porque o prefeito, reeleito em 2020, para o segundo mandato, o Miguel Machado, do PSDB, não pôde assumir o cargo. Ele havia sido cassado por improbidade administrativa no ano passado. Com isso, a Anhembi terá novas eleições suplementares, como eu disse, dia 3 de outubro. Os trabalhos da CP começaram em maio deste ano e o prazo final da votação do relatório é dia 23 de agosto. Segundo a Procuradoria do Legislativo, os vereadores instalaram essa CP depois de uma denúncia de que o prefeito interino manteve a contratação da irmã e do sogro do atual presidente da Câmara, o que é proibido por lei municipal por caracterizar nepotismo. Além da comissão processante, Lindeval Augusto Mota é investigado numa ação da Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico
por pedir apoio em troca de cargos comissionados e coagir pessoas a apoiar a sua candidatura. Esse processo está em tramitação na Justiça Eleitoral de Conchas. Aliás, bom, eu nem queria falar nada, mas, né, o Lindeval Augusto Mota é um grande simpatizante de quem? De quem? Adivinha quem? É o Bolsonaro, não é? Então, né? Então, ele é simpatizante do presidente Jair Bolsonaro. Fiel simpatizante. Então, né, tem muita coisa que se explica na conduta, ou na suposta conduta dele. Agora, cá entre nós, será que vai dar alguma coisa? Ou será que essa é aquele tipo de comissão processante que se abre às vésperas da eleição? Só para dizer que tá tendo atuação, né? Aqui em Porangaba, no ano passado, aí, às vésperas da eleição, se abriu uma comissão processante contra o ex-prefeito por supostas compras superfaturadas de material de informática, né? Se abriu a comissão processante contra o ex-prefeito na época, se fez um puta de um estardalhaço, né? Ah, nós vamos fazer a comissão processante está em andamento. Passou as eleições, meu amigo, ó. Quem abriu a comissão processante, quem pediu a comissão processante não foi eleito para nada. A comissão rodou junto com a candidatura do cidadão. O prefeito também não foi reeleito, até porque ele não tinha se candidatado, né? Nem podia, né? Por causa de outros processos. Então acabou tudo em pizza. Então, sei lá, tem muita comissão processante, como eu disse, às vésperas da eleição lá em Anhembi, porque em Anhembi vai ter eleição suplementar dia 3 de outubro. Então, sei lá, muitas vezes parece que é aquela típica comissão processante que se abre às vésperas das eleições também, possivelmente para prejudicar o adversário e para valorizar o ego de quem está abrindo a comissão processante, né? Isso acontece. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. E eu quero deixar claro aqui que quando a gente faz uma reivindicação, uma cobrança, e a gente cobra mesmo, a gente cobra e paga o preço por isso, né? Por fazer as cobranças, né? Mas quando a gente faz alguma cobrança a pedido dos cidadãos, em primeiro lugar, a gente não observa se o cidadão é nosso amigo ou não. A gente não observa qual é o viés político do cidadão. E a gente não observa a classe social dos cidadãos. Porque, segundo a Constituição brasileira, todo cidadão brasileiro é igual perante a lei. Então, eu espero que, assim como nós temos esse tipo de visão das pessoas, o poder público também tenha, em primeiro lugar. Outra coisa, por isso eu sempre falo, se você está nos assistindo, precisa de alguma coisa, quer mandar uma mensagem, quer reivindicar alguma coisa, manda pra gente. Qualquer um que esteja nos assistindo. Nós temos esse papel de ser a voz da população, intermediar o contato entre a população e o poder público. Nós não fizemos um canal de notícia só para receber dinheiro de prefeitura. Em primeiro lugar, porque a gente não recebe. Mas tem gente que só serve para isso. E não para servir a população, para informar a população, para mostrar a situação das coisas. Nosso objetivo não é esse. Se alguém quiser fazer uma parceria de divulgação aqui com a gente, claro, nosso trabalho tem que ser remunerado. Mas não pense que por causa disso, né, vai calar a nossa boca. Então, em primeiro lugar, eu faço essa pontuação aqui. Em segundo lugar, nunca em nenhum momento, quando a gente cobra alguma coisa,
nós temos algum viés político, estamos cobrando porque somos contra secretário ou contra administração, até porque todos os secretários municipais são meus amigos, o prefeito Cal é meu grande amigo, então não é por isso que nós vamos deixar de apresentar, até porque o que diferencia uma boa administração de uma má administração é quando você apresenta o problema. Quando você apresenta o problema, a boa administração resolve, ou procura resolver, ou procura responder. A má administração fica quieta, não faz nada. Se abstém de resolver o problema como se ele não existisse. O que não é o caso que nós apresentamos na quarta-feira, porque nós apresentamos a reivindicação, nós apresentamos o problema e ele foi solucionado pela Secretaria de Saúde aqui de Porangaba. Nós apresentamos o pedido de um morador aqui de Porangaba que precisava de remédios. Ele foi até a farmácia municipal na semana passada, necessitando de remédios para tratamento cardíaco. Ele faz tratamento, né, para o coração e ele precisava dos remédios Eutirox 50 mg, aspirina Prevent 100, losartana, Celozoc, atorvastatina e o Zetia 10 mg, atorvastatina 80 mg. Então vamos lá, gente. A gente apresentou a receita do paciente e ele foi informado pela atendente ou pelo atendente da farmácia que esses medicamentos não tinham. Que não havia esses medicamentos. Porém, a partir do momento que nós apresentamos o problema, é aí que eu falei agora há pouco. Se fosse uma má gestão, teria simplesmente feito pouco caso no assunto. Mas nós fomos atendidos. Houve o esforço para se atender à solicitação. Então o secretário de Saúde, o Zé Luiz, ele nos informou o seguinte, que os medicamentos, quase todos eles já foram inclusive entregues ao paciente. No mesmo dia que nós colocamos a reivindicação, ele já publicou uma mensagem dizendo que os medicamentos estavam dispostos ao paciente, que havia. Ou seja, foi um erro da pessoa que atendeu. Então, a Secretaria de Saúde tem que conversar ali com o atendente da farmácia municipal para que haja mais, né, observação na hora de apresentar se tem ou não o remédio. Talvez seja a hora também de fazer um sistema informatizado de controle de estoque, também para se distribuir, né? Porque, por exemplo, esse remédio aqui que eu vou citar, fez parte da receita, o secretário de Saúde nos respondeu, o Eutirox 50 mg. Esse é o nome do remédio de laboratório, Eutirox 50 mg, mas o princípio ativo desse remédio é a levotiroxina sódica. Levotiroxina sódica. Então, provavelmente a pessoa que pegou ali na farmácia viu Eutirox, falou, não temos Eutirox. Só que na farmácia havia a levotiroxina sódica. Porém, segundo as informações do secretário, né, a levotiroxina sódica, ela o último pregão fracassou, o laboratório não forneceu. A aspirina Prevent 100, esses medicamentos são tamponados, ou seja, possuem a proteção do intestino, não faz parte da farmácia popular nem do Rename. O aspirina Prevent não tem, são medicamentos tamponados. Mas é um medicamento relativamente barato, R$ 12
vem com 30 comprimidos. Mas não importa, se fizesse parte do Rename, né, se fizesse, mas não faz, deveria ser entregue à população, independente se é barato ou não. R$12 hoje em dia é barato, mas tem gente que não tem R$12. Mas enfim, losartana, 50 miligramas. A receita é 25. Em julho foi comprado 60 mil comprimidos. Está para chegar mais 112.500 comprimidos de losartana. Produto que sempre foi enviado pelo governo através do FURP. Só que o governo deixou de enviar. E tem que se fuder, acabou. Celozoc, aliás. Outro caso assim de chegar com um remédio com o nome do laboratório. Celozoc. O remédio se chama Celozoc, produzido no laboratório, mas o princípio ativo ou a versão genérica é o succenato de metoprolol. É um remédio que não consta na lista da farmácia. Tem que passar com o assistente social para o cadastro para passar a receber. A atorvastatina, 80 miligramas, que faz parte dos medicamentos da simvastatina, a atorvastatina, é um medicamento de alto custo. Tem que realizar cadastro junto ao Nesp para receber, né? Pode fazer o cadastro lá na farmácia municipal. E o Zetia, 10 miligramas, não é Zetia. Zetia é o nome do medicamento de laboratório. O princípio ativo dele, ou a versão genérica, é o ezetimiba. Não faz parte do Rename e nem do alto custo, mas, né, foi comprado com recursos próprios e consta do estoque. Esse medicamento também foi entregue ao morador. Então, gente, o que consta de medicamentos disponíveis dentro da farmácia municipal foram entregues ao morador que solicitou. Agora, caso ele queira receber medicamento que faz parte do alto custo, aí ele precisa também fazer o seu cadastro, né? E medicamentos que não fazem parte do Rename, infelizmente, esse morador precisa adquiri-lo. Tá? Existem alguns medicamentos que não fazem parte do Rename, segundo o secretário, como nós citamos aqui o exemplo, né, do Zetia, que é o ezetimiba, não faz parte do Rename, mas a prefeitura fez aquisição desse medicamento por conta própria, por recursos próprios. Então, esses medicamentos aí estão disponíveis e por isso nós estamos aqui para intermediar realmente a necessidade da população com o poder público. Já aproveitando a boa vontade da Secretaria de Saúde, quero mostrar, está nas redes sociais, para depois não dizer que sou eu que coloquei, que sou eu que estou, né? Que às vezes surge esse papinho aí, né? Que eu que estou correndo atrás de colocar coisa para prejudicar a administração. Eu quero aproveitar o espaço para colocar a solicitação aí, que foi publicada lá no nosso grupo De Olho Porangaba 2021. Para quem não sabe, o De Olho Porangaba 2021 é o nosso grupo lá do Cubo Notícias, também pertence a gente, né? Saúde de Porangaba está uma brincadeira. Está fazendo quase 7 meses que levei meu pedido para fazer fisioterapia e até agora nada. Será que precisa fazer aniversário de 1 ano? Bom, não vou me estender muito para comentar isso, mas se os interessados observarem, nessa postagem aqui existem mais ou menos 15 respostas, 15 comentários. Olha, gente, são muitas pessoas vivendo a mesma situação e dando o mesmo feedback, né? A mesma mensagem. Ó, também estou esperando já faz 3 meses, o meu braço tem dias que está inchado, muito mais. Nada. Pediu para aguardar, chamar até agora nada. Aí outro internauta, tá osso, eu estou esperando o exame de endoscopia desde o mandato do ex-prefeito Luiz Deraldo, já passou quase 4 anos. Né? Então, gente, eu peço, já que nós tivemos boa vontade, e já que nós temos, assim, uma boa administração que, quando nós apresentamos o problema, procura resolver e dá resposta, pelo menos, quando não é possível resolver de imediato, eu apresento essa questão aqui também, aproveitando o espaço,
que as pessoas estão reclamando demais na demora do atendimento de exames. A gente sabe que a situação do sistema de saúde está agora começando a dar uma melhorada por questões da pandemia do Covid-19. Quase tudo parou. Inclusive em Botucatu está enfrentando esse mesmo problema, né? Em Botucatu, exame de mama, exames de imagem, quase tudo fechado por causa da pandemia. Mas mesmo assim eu espero que haja uma resposta, né? E também o estudo para evoluir uma solução para esse caso na demora de exames e principalmente a maior reclamação é a demora no atendimento de fisioterapia. Bom, gente, vamos falar de vacinômetro aqui em Porangaba. Aproveitando que estamos falando de saúde, a vacinação aqui em Porangaba já está quase nos 65% da população, quase 65% da população tomou ao menos uma dose da vacina contra o Covid-19. Já chegaram aqui para Porangaba 10.156 doses. O total de doses aplicadas é de 9.549 doses, sendo que dessas 9.549, 6.497 foram de uma dose. 2 doses para 2.827 pessoas e 225 pessoas receberam dose única, aquela vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Ou seja, se foram aplicadas 9.549 doses das 10.156 doses, restam, portanto, 607 doses disponíveis para aplicação aqui em Porangaba. Ok? Esse foi o vacinômetro para o nosso município e nós vamos finalizando com uma boa notícia. Poderia ser melhor, mas é boa, é boa. Porque de segunda para quarta-feira, novamente nesta semana, não teve caso novo de registro de Covid-19. É a segunda vez, graças a Deus, num período de uma semana que Porangaba não contabiliza casos de Covid. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, foi a primeira vez no ano de 2021 que Porangaba não registrou casos de um boletim para o outro. Isso se repetiu na quarta-feira passada e hoje nós temos, infelizmente, 2 novos casos, mas é bem menos do que aquele montante de casos que nós tivemos na saída de março a abril e também no começo de junho. São 2 novos casos. Porangaba na quarta-feira tinha 941 casos, mesmo número de segunda-feira, e hoje nós temos 943. Pode-se dizer que durante uma semana, né, os 5 dias úteis, foram 2 casos registrados apenas. Gostaríamos que fosse 0. Bom, gente, nós temos aqui um número relativamente baixo também de casos ativos da doença no nosso município. São 7 casos ativos, né, sendo que 6 estão em tratamento domiciliar e 1 em internação hospitalar. Nós tivemos informação sobre esse caso hospitalar, uma pessoa muito conhecida, né, não tenho autorização da família para dizer quem é, mas uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Porangaba, está há um bom tempo internado, passou por uma fase difícil no tratamento, mas graças a Deus está super bem e se Deus quiser logo logo vai estar em casa. As informações que eu recebi da família, graças a Deus. Temos 916 recuperados, 32 casos suspeitos, é um número relativamente alto, mas também vamos levar em consideração que estamos no inverno, é um período que muita gente tem sintoma gripal. E infelizmente temos o triste número que jamais vai se apagar, é um número irreversível, 20 mortes por causa do Covid aqui em Porangaba. É isso, gente. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana, desejo muita proteção divina, a santa paz de Deus para todos nós. Um forte abraço e até a próxima.